Olá a todos, o meu nome é Luís Alfaia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ora, hoje quero falar com vocês sobre a destruição das vossas poupanças em tempo real, mas antes disso, deixem aquele like e subscrevam o canal se ainda não estão subscritos, porque ajuda imenso aqui ao crescimento do canal e, portanto, agradeço imenso a todos que o fazem. Muito bem, então, a destruição das vossas poupanças em tempo real está a acontecer. E porquê? Porque estamos a ter uma inflação elevada, muito elevada. É só olharmos para os preços do combustível, que não para de subir, não só o preço do combustível, porque é um efeito em cadeia. Eu há pouco tempo estive a falar sobre isto com alguns amigos meus e estávamos a falar sobre preços dos combustíveis e aquilo que eu estava a dizer era que por vezes as pessoas não têm a noção, mas se o preço do combustível sobe, outras coisas também vão ter de subir. Necessariamente vai ter de acontecer. Porquê? Porque, por exemplo, como é que a carne chega até ao supermercado? É necessário gasolina, não é? Portanto, é uma coisa em cadeia. Quando as matérias-primas começam a ficar mais caras, tudo o resto vai ficar mais caro e o preço eventualmente vai chegar a quem? Ao consumidor. E, portanto, em Portugal nós temos uma carga fiscal muito grande sobre os combustíveis, de 60%, e, portanto, pronto, é tal coisa que não ajuda nada ao preço ficar mais baixo, né? Como é lógico. Eu, por exemplo, fiz um tweet onde falei sobre isso, eu vou pôr o tweet a alguns aqui, onde eu digo, basicamente, que, pronto, de facto, o preço da gasolina ou do gasóleo iria ficar muito mais barato se os impostos fossem a 30% ou mesmo a zero. Isso não vai acontecer, portanto, o nosso país é socialista e, portanto, precisa de ir buscar os impostos a algum lado, e neste caso vai a gasolina, que as pessoas têm de ir por gasolina para trabalhar e, portanto, só se chegar a um extremo e as pessoas não tiverem mesmo é que não metem, caso contrário, têm de meter para ir trabalhar. E pronto, e os preços vão continuar a subir. E porquê é que a inflação está a acontecer? E eu acho que as pessoas muitas vezes não percebem o porquê de a inflação estar tão alta, e é algo que eu já falei várias vezes aqui no canal e vou voltar a falar, e por isso é que está a destruir as vossas poupanças, porque, ok, vocês podem ter na mesma as vossas poupanças em 1000 euros ou 10 mil, ou seja, aquilo que for que tenham poupado, mas se não tiver investido e tiver simplesmente parado de poupado, está a perder valor, portanto, está a ser destruído, porque o preço das coisas sobem, logo o dinheiro que vocês têm, como é o mesmo, vale menos, ok? Ou seja, o dinheiro que têm vale menos. E até mesmo o salário que estão a receber vale menos. Porquê? Porque o poder de compra daquele dinheiro é inferior. Porquê? Porque o preço das coisas está mais caro. Eu acho que um bom exemplo da inflação é a gasolina, não é? Por isso é que eu comecei a falar da gasolina, porque a gasolina vem ficando cada vez mais cara, mais cara, mais cara. Mas aquilo que temos de perceber é que as coisas ao longo do tempo vão sempre ficando mais caras devido a quem controla o dinheiro, neste caso os bancos centrais europeus, o Banco Central Europeu, a Reserva Federal Americana, etc. Portanto, quem controla as moedas, meter mais moedas em circulação. Okay? E isto é algo muito simples de compreender, que é, quanto mais existe de uma coisa, essa coisa vale menos. E quanto menos existe de uma coisa, essa coisa vale mais. Logicamente que é necessário existir procura de mercado. Ou seja, é necessário existir mercado, ou seja, pessoas que estão à procura de alguma coisa. Não vale nada eu, por exemplo, fazer um quadro e dizer, olha, este quadro é único, não é? E por este quadro ser único, vale muito dinheiro. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se ninguém o quiser comprar, não vale dinheiro nenhum. Agora, logicamente que uma peça, por exemplo, do Picasso, vale muito dinheiro, porque existe uma quantidade limitada de um grande artista, existe procura. O meu ponto é que quanto mais dinheiro estiver em circulação, menos o dinheiro vai valer. Aquilo que nós temos vindo a ver, principalmente desde 2020, existe ainda desde mais, mas a partir de 2020, o aumento de dinheiro em circulação, do dólar, do euro, foi enorme. E por essa razão, a inflação vai ser muito grande. Porque a partir do momento onde existe mais dinheiro para as mesmas coisas, quer dizer que existe mais dinheiro disponível. E um bom exemplo que eu acho que posso dar aqui, um exemplo hipotético, ok? Caso toda a gente, neste momento, em Portugal, recebesse 1 milhão de euros, aquilo que ia acontecer é que as pessoas iam comprar carros, iam comprar casas, iam comprar um monte de coisas, correto? Porque toda a gente ia ter mais dinheiro. Então o que é que ia acontecer? Ia acontecer que, como toda a gente ia ter mais dinheiro, o preço das coisas ia subir drasticamente, rapidamente. Porquê? As coisas são limitadas. O dinheiro nós podemos inventar, podemos meter lá, imprimir mais dinheiro ou meter dígitos no ecrã, não é? O Banco Central Europeu chega lá e mete mais não sei quantos zeros e diz, olha, agora temos 100 trilhões. Ok, fantástico. E as coisas? Porque as coisas é o que interessa, não é o dinheiro em si. O dinheiro é uma representação das coisas, apenas e só. E, portanto, a forma mais fácil de tornar os ricos mais ricos é imprimir mais dinheiro. Porque quem providencia os serviços, que são as pessoas mais ricas são os donos de quem providencia os serviços, ou seja, são donos de negócios. Por exemplo, o dono da Amazon. A Amazon
vale muito dinheiro. Porquê? Porque vende montes de produtos e, portanto, por essa razão, vale muito dinheiro. E a forma mais fácil de tornar o Jeff Bezos mais rico é como? É a imprimir dinheiro, dinheiro esse que das duas uma, através de consumo vai para lá, ou então através de o stock market também vai para lá. Normalmente fala-se muito de os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, mas a razão pela qual isso acontece é que os ricos, primeiramente, têm o dinheiro deles a trabalhar, ou são donos de empresas que providenciam produtos e serviços a bilhões de pessoas, e o que acontece é que quando nós imprimimos dinheiro, das duas uma, para dar às pessoas, ou então para dar ao governo, o governo vai utilizar esse dinheiro pior do que o setor privado. E quando damos às pessoas, a indivíduos que vão consumir e não vão produzir, não é? O que acontece é que o consumo aumenta e não a produção. Se tu aumentas o consumo e não a produção, os preços ficam mais caros. Para baixar os preços é fazer ao contrário. Temos de aumentar a produção e baixar o consumo. Ou pelo menos temos de aumentar muito mais a produção do que o consumo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que existem 100 pessoas que querem ir comer a um restaurante. Mas só existe um restaurante. Estou a dar aqui um exemplo muito hipotético, ok? Mas 100 pessoas para ir comer a um restaurante. Isto quer dizer que aquele restaurante tem um monopólio de mercado daquelas 100 pessoas, ok? Daquela pequena localidade tem 100 pessoas. E, portanto, as pessoas vão ter de ir comer ali. E, portanto, o preço pode ser mais elevado, não interessa. Só existe uma pessoa. Mas se houvessem 10 restaurantes, os preços iriam ter de baixar. Porquê? Porque como havia mais produção, havia mais pessoas a produzir, essas pessoas iriam ter de competir entre si para ter a melhor qualidade e os preços mais baixos para as pessoas irem consumir. Isto é uma boa forma e uma excelente forma de verem isto em termos práticos, é, por exemplo, os preços das televisões, que durante muito tempo os plasmas eram caríssimos. Os primeiros telemóveis eram caríssimos. E hoje em dia podes comprar um telemóvel com muita qualidade, uma televisão com muita qualidade, a um preço muito inferior. Porquê? Porque existem muitas marcas a competirem por uma cota de mercado. Enquanto se houvesse apenas e só uma empresa, ok, o preço iria ser muito mais elevado. E é isso que acontece com o governo. Tudo aquilo que o governo tem um monopólio de mercado, as coisas ficam mais caras. E mesmo que não fiquem mais caras, com o preço individual, quando nós vamos comprar algo, é através dos impostos. Ou seja, é pago através dos impostos e por isso os impostos têm de ser altos. A partir do momento em que nós imprimirmos dinheiro, quando eu digo nós, os bancos, portanto, imprimem dinheiro, ok? E metem mais dinheiro em circulação, o que interessa é isto. Se existir mais dinheiro em circulação, as coisas vão ser mais caras. Existem também outros fatores, existem fatores momentâneos, né? Portanto, num determinado momento existe mais procura do que oferta e, portanto, por essa razão, e pode ser só um pequeno momento, por alguma razão existir mais procura do que oferta, e por essa razão o preço momentaneamente fica mais alto. Mas aquilo que estamos a ver e aquilo que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, é que os preços vão continuar a aumentar. Porque existe mais procura do que oferta. Porque existe mais dinheiro em circulação do que coisas, ok? Ou seja, existe mesmo muito dinheiro em circulação relativamente às coisas que existem no mercado para consumir, produtos e serviços. E porquê é que existe? Porque a partir de 2020 o dinheiro que foi injetado na economia foi imenso mesmo. E nós vimos uma inflação muito grande na Bolsa, portanto vimos uma inflação, ou seja, vimos os preços muito altos mesmo na Bolsa, mas não vimos tanto no consumo, embora algum no consumo. Mas agora já está a começar no consumo. E isto é uma coisa em cadeia, uma coisa completamente normal de acontecer. A questão é, como é que eu me protejo da inflação? Não é para as tuas poupanças estarem a perder valor e serem destruídas devido à inflação que não deves ter nenhuma poupança, porque esse acho que é um erro que as pessoas fazem, é que decidem, eu não vou ter poupança absolutamente nenhuma. E eu não acho que isso seja correto, okay? Eu não acho que isso seja a forma correta de fazer as coisas. Ok, se calhar podes ter um pouco menos poupanças, podes não ter 3 anos de poupanças, podes ter 1 ano e meio, podes ter 1 ano, podes ter 6 meses até, se achares que isso te sentes confortável com 6 meses, mas não ter poupanças de todo, acho que não é aquilo que faça sentido. Acho que o que faz sentido é ter uma pequena poupança, como por exemplo 1 ano. A solução não é simplesmente dizer, ok, não vou poupar dinheiro porque tenho de investir ou tenho de gastar tudo. Acho que não.
Acho que isso só num ambiente de hiperinflação. Aí sim, não faz sentido nenhum ter dinheiro. É literalmente como as pessoas fazem na Venezuela e tudo mais. O dinheiro que ganham, vão ao supermercado e gastam tudo logo na hora, ok? Porque daqui a um mês as coisas vão estar tipo 20% ou 30% mais caras. Inflação magoa-nos a médio prazo, não a curto prazo. E pronto, basicamente é isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Aqui no final do vídeo quero-vos convidar para apoiarem monetariamente aqui o canal. Portanto, tem um link aí em baixo para apoiar monetariamente. Caso não queiram apoiar monetariamente, não tem problema absolutamente nenhum. Deixem aquele like e subscrevam o canal, porque já ajuda imenso aqui ao crescimento. E portanto, agradeço imenso a todos que o fazem. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.